Baseado em uma história real, dois amigos se aventuram no ramo do tráfico de armas, abastecendo guerras ao redor do mundo para enriquecer rapidamente. Porém, várias reviravoltas acontecem no meio dessa jornada, e ela acaba se tornando extremamente perigosa. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Cães de Guerra. E pessoal, nós estamos quase chegando a 450 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e caprichar no like para bater a meta de 6.523 likes. E agora, bora lá! No ano de 2005, acompanhamos David Peckles, um jovem de 22 anos de idade que mora em Miami e trabalha como massoterapeuta. Mas após tanto tempo fazendo isso, o coitado já está cansado de ficar amassando homens velhos para ganhar a vida. Porém, o cara não tem outras opções no momento. Afinal, era um jovem perdido que abandonou a faculdade depois de um semestre, brigou com os pais e foi demitido de 6 empregos. E para tentar fazer mais grana, David gastou sua economia em lençóis prêmios para revender em lares de idosos, mas isso não deu muito certo, pois infelizmente os donos desses locais não ligavam para seus hóspedes. E então, dias depois, durante o funeral de um antigo colega, David se reencontra com Efron Deveroli, seu melhor amigo da escola que ele já não via há muitos anos. Efron estava vivendo em Los Angeles com seu tio e trabalhando como negociante de armas, mas um dia seu tio lhe passou a perna e fugiu com milhares de dólares. E por conta disso, Efron decidiu voltar para Miami e trabalhar sozinho vendendo armas pela internet em sua empresa chamada AY. E aí a dupla sai para dar uma volta de carro e falar dos velhos tempos. Então Efron para em um fornecedor para comprar um pouco de samambaia. Porém, como seu fornecedor não estava em casa, ele decide comprar com alguns gangsters que estavam ali, mas acaba sendo passado para trás pelos caras. E para não ser tirado de otário, Efron volta para seu carro, pega uma metralhadora e sai atirando para o alto, assim assustando os homens. E David, que estava vendo tudo, fica admirado querendo ser igual a Efron. O cara desejava não ser passado para trás em nenhuma situação. E após voltar para casa, David conta para Is, sua namorada, sobre o reencontro com seu velho amigo. Já no dia seguinte, David vai até o escritório da EY, e lá, o cara fica impressionado quando vê Efron fazendo negócios e se passando por um alto oficial, enquanto descobria quais contratos seus concorrentes queriam. Afinal, ele não vendia mais armas na internet. Agora o cara fazia acordos com o governo dos Estados Unidos da América, e assim ganhava muita grana. Então, como os dois são amigos de infância, Efron mostra para David como o trabalho é feito e como funcionam os equipamentos. Vemos que o governo tem um site público contendo todos os contratos militares que estão abertos para negociação. E o que o Efron faz é ignorar aqueles que são muito grandes e investir apenas nos menores que geral ignora. Afinal, os maiores contratos são disputados por empresas de muito capital. Mas a parada é que quando se trata de negócios com o Pentágono, até mesmo os menores contratos são milionários. Então a dupla come algo e David volta para casa interessado no assunto. À noite, David conversa com Is e descobre que ela está grávida. E apesar do cara estar feliz com a notícia, ele também está preocupado em não ter dinheiro o suficiente para dar uma boa vida ao seu filho. Então, pensando nisso, no dia seguinte, quando se reencontra com Efron mais uma vez, David desabafa sobre suas preocupações. E vendo que seu amigo precisava de ajuda, Efron diz para eles trabalharem juntos. E no início, David recusa. Afinal, sua namorada e ele são contra a ideia da guerra, e até mesmo participam de manifestações e coisas assim. Mas Efron começa um papinho convincente para tentar mudar o pensamento de seu amigo, até que finalmente consegue fazê-lo aceitar. Mas David estava preocupado sobre o que ele diria para sua namorada. Após voltar para casa, David fala para Is que conseguiu um trabalho vendendo lençóis para o exército. Afinal, todos os soldados precisam estar descansados na guerra, e por isso a garota apoia totalmente a ideia. Então David passa as próximas 6 semanas tendo um curso intensivo de como negociar armas e observar os melhores contratos na página do governo, além de também começar a fazer negócios com possíveis fornecedores. Pessoas que fazem esse tipo de trabalho são chamados de cães de guerra, negociantes que fazem muita grana sem nem ao mesmo pisar no campo de batalha. E apesar de ser um nome difamatório, os caras gostam de ser chamados assim. E para ajudar na empresa, Efron e David contam com um financiador, Ralph Slutsky, um judeu e empreendedor local que é dono de 14 lavanderias por toda Miami. E definitivamente ele sabe lavar dinheiro, hein? Ralph tem uma parceria para financiá-los com dinheiro, em troca de receber 25% do lucro da empresa, ou pelo menos o que ele pensa ser 25%. E além de estar no escuro a respeito da grana feita pela companhia, Ralph também está enganado sobre os negócios que fazem, já que pensa que assim como ele, Efron também é um judeu que quer proteger Israel negociando armas com eles. E quanto mais tempo David passa fazendo esse trabalho, melhor ele vai ficando em fazer negócios e fechar contratos, até mesmo conseguindo entrar em contato com Henry Girard, um fornecedor de armas famoso, que vendeu para ambos os lados do conflito dos últimos 20 anos. Então, para comemorar isso, a dupla vai até uma boate, bebem um pouco e Efron acaba apanhando após mexer com a garota errada. Mas para não perder a noite, os amigos vão até um restaurante, onde recebem uma ligação confirmando um enorme contrato de beretas, que se tratava de entregar milhares de pistolas para a polícia do Iraque em Bagdá. Alguns dias depois, David e Is vão fazer um ultrassom para ver se o bebê será menino ou menina. Porém, durante a consulta, David precisa sair, pois recebeu a ligação do capitão Philip, que está preocupado com a nova lei que proíbe que armas vindas da Itália entrem no Iraque, que é de onde as beretas são, infelizmente. Apesar de não saber dessa nova lei, David finge que está tudo sob controle. Afinal, era um contrato muito importante, e por conta da sua preocupação
preocupação com isso, o cara até mesmo fica sem reação ao saber que o bebê é uma garota. Então mais tarde, David vai a um estande de tiro para se encontrar com Efron, que diz ter uma ideia para entregar as armas. O plano era eles enviarem as pistolas para a Jordânia, e de lá as beretas irão para o Iraque. Naquela noite, enquanto David e Izzy estão fazendo um jantar entre amigos, David fica surpreso ao ver que Efron havia dado um golpe no próprio tio e roubado $70 mil, afinal ele tinha escutado uma história diferente. E como se tivesse sido invocado, Efron aparece na casa e fica chateado ao ver que não foi convidado para o jantar. Os amigos saem para conversar a sós, e David explica que isso era uma reunião com os amigos de sua namorada, mas Efron corta o cara e fala que o verdadeiro problema é que a alfândega da Jordânia havia confiscado as armas. E como se tivesse ouvido a conversa, o capitão Phillips liga para eles e exige uma explicação. O soldado avisa que ele irá cancelar o contrato se eles não puderem entregar as armas, mas como sabem que um cancelamento de contrato é o fim de suas carreiras, os dois precisam dar um jeito nas coisas o mais rápido possível. Porém, como muita desgraça ainda é pouca, vemos que Izzy estava ouvindo a conversa. A mulher fica muito irritada e se sente traída ao saber que seu namorado era um negociante de armas e que estava mentindo o tempo todo. Mas infelizmente David não pode explicar a situação, pois precisa sair urgentemente com Efron e ir lá resolver a questão das armas na Jordânia. Mas ao chegarem lá, eles não recebem nenhuma ajuda da embaixada para resolver o problema, então eles decidem se virar sozinhos e pagam alguém com contatos na alfândega para liberar as cargas. Vários dias depois, eles se encontram com Marlboro, o homem conhecido como o melhor contrabandista do país, e com a ajuda dele será possível dirigir até o Iraque para entregar as armas. Mas ouvindo isso, David fica preocupado com sua segurança na viagem, e Efron precisa convencê-lo dizendo que será rápido e que poderão entregar tudo na manhã seguinte, e assim eles partem na viagem. À noite, a equipe é parada por soldados que fazem a patrulha da fronteira do Iraque, e como Marlboro já tem experiência nisso, ele suborna homens dando caixas de cigarro e dizendo que o material que estão transportando é o mesmo, e assim o trio consegue passar sem problemas. Na manhã seguinte, eles acordam em frente a um posto de gasolina abandonado, onde o Marlboro parou para pegar gasolina dos tanques, e enquanto ele faz isso, Efron vai para um canto tirar a água dos joelhos, e David atende uma ligação de Izzy. A mulher fala que finalmente entendeu o quão pressionado ele estava, e também o motivo de ter aceito trabalhar nesse ramo, então a única coisa que ela pede é que David não minta nunca mais, o que ele concorda prontamente, enquanto mente dizendo estar em um hotel, mas de repente ele precisa desligar, pois vê ao longe que está vindo um grupo de criminosos armados, por isso ele rapidamente chama Efron e aí eles saem dali. Porém, como não tinha combustível, eles não iriam muito longe, e por isso Marlboro precisa ir correndo atrás do caminhão, e quando finalmente consegue subir, ele reabastece a gasolina em meio à chuva de balas. E por estarem sob fogo pesado, o trio começa a pensar que não irão durar muito, mas para sua sorte, o exército americano aparece e bota os criminosos para correr, fazendo com que a viagem termine em segurança para eles. Por conta disso, os três chegam até a base militar sem enfrentar mais problemas, e o fato de terem ido pessoalmente entregar as beretas e passarem pelo Triângulo da Morte em segurança faz com que o capitão Phillips fique impressionado. E para terem uma lembrança, David e Efron tiram algumas fotos com a carga, e então vão até o cofre da base militar para receber seu pagamento. Assim que chegam lá, os dois ficam impressionados com o tanto de grana que tinha, e depois de serem pagos, eles são escoltados por militares até o aeroporto, e conseguem voltar em segurança e cheios de dinheiro para Miami. Após retornarem, os caras esquecem os perigos que passaram e trabalham mais animados do que nunca. David e Efron compram 2 Porsches combinando, e 2 apartamentos de luxo no mesmo prédio, além de também queimarem todos os lençóis de boa qualidade de David. O retorno do dinheiro que Ralph recebeu o animou tanto que fez ele investir ainda mais pesado na empresa. Aliás, a companhia fez muito mais dinheiro devido ao sucesso da missão do Iraque, e com seu nome feito, os negócios cresceram ainda mais. Meses depois, vemos uma reunião no escritório da AUI com os novos funcionários, e durante uma sessão de perguntas, Efron é questionado sobre o que significa as siglas da empresa, mas isso lhe afeta mais do que devia e acaba deixando ele irritado, já que não sabia disso quando deu o nome à empresa. E por isso o cara grita e demite o funcionário, deixando a sala com um baita climão. Naquela mesma noite, David vai checar o site do governo enquanto acalmava o bebê, e nisso ele percebe que um enorme contrato conhecido como Acordo do Afegão estava em aberto. O acordo era uma requisição louca de 100 milhões de balas de AK-47 e outros equipamentos, e sabendo que é uma oportunidade incrível, ele também mostra para Efron, que fica muito animado com a oportunidade. No dia seguinte, eles partem para Nevada, onde estava ocorrendo a Vegas X, uma convenção onde fornecedores mostram seus equipamentos, mas infelizmente fazer esse negócio seria um terror, pois mesmo que conseguissem fechar o acordo, seria terrível para a logística. Afinal, uma companhia pequena igual a deles não conseguiria lidar com dezenas de fornecedores ao redor do mundo. Mais tarde, enquanto estava jogando no cassino para esquecer as mágoas, David acaba sendo abordado por Henry Girard, uma lenda entre os vendedores de arma. David vai rapidamente chamar Efron, e os dois vão para um restaurante onde se reúnem com Henry. O cara fala que conseguiria cobrir todos os equipamentos do contrato do Afegão devido aos seus contatos na Albânia, um país que passou décadas se preparando para uma guerra que nunca aconteceu e que agora tem munição de sobra parada. E percebendo que o acordo era bom demais, Efron pergunta por que Henry passaria isso para eles ao invés de fazer sozinho, e aí o cara revela que está sendo visto como terrorista, por isso não pode negociar com os Estados Unidos. Portanto, seria melhor passar para
para eles e ganhar uma parte. Ouvindo isso, David fica agitado e com medo, afinal não quer fazer parte de um acordo com o terrorista. Mas Efron acalma ele, dizendo que é com esse tipo de gente que eles têm feito negócios o tempo todo, e por isso acabam aceitando o acordo. Vários dias depois, quando a dupla viaja até a Albânia para checar a carga, eles conhecem Bashkin, seu motorista e um cara bem alto astral. Logo, eles chegam até um dos vários galpões de equipamentos, onde tem muitos containers cheios de munição. Então eles cercam um deles e testam suas balas, dando alguns tiros para ver se estão funcionando bem depois de tantos anos armazenadas. E após confirmar a qualidade da mercadoria, a dupla volta para Miami e faz a oferta de venda. Desse modo, 5 meses se passam, até que um dia, enquanto David está com sua família na praia, Efron aparece correndo para avisá-lo que conseguiram um contrato, e por isso os amigos comemoram ali mesmo iguais loucos. Mas antes que o acordo possa ir para frente, eles e a companhia precisam ser investigados para ver se está tudo certo. Então os amigos começam a forjar folhas de pagamento, documentos de requisição e um livro contábil, já que nunca tinham feito isso antes. E 2 semanas depois, eles vão para Rock Island se encontrar com os oficiais da Procuradoria dos Estados Unidos da América. E por estarem nervosos com isso, eles fumam uma samambaia antes de entrarem no prédio. E apesar de estarem um pouco chapados, a reunião corre bem, e eles são aprovados para vender as armas para o exército americano. Mas quando descobrem que conseguiram a vaga porque cobraram 50 milhões de dólares a menos que os outros, Efron fica enlouquecido por ter perdido dinheiro. Então David volta para casa, e enquanto brinca com o bebê, ele avisa Is que ficará um mês na Albânia. E impressionantemente, a garota aceita isso numa boa, mas apenas porque estava indo passar um tempo na casa da mãe. Vendo que David estava confuso, Is revela que sabia sobre ele ter ido para o Iraque, pois tinha achado uma foto dele no local. Por isso o cara se desculpa e diz que foi apenas dessa vez que ocultou a verdade, e que foi para o bem dela. Entretanto, Is também mostra que achou vários blocos de dinheiro escondidos no banheiro, e não podendo mais confiar em David, ela vai embora com o bebê. Já no escritório, antes de David ir para a Albânia, Efron lhe entrega uma granada de ouro como agradecimento por seu amigo ir sozinho coordenar as coisas em outro país. E então, David agradece e entrega um contrato de parceria para manter as coisas regulamentadas. E apesar de assinar, Efron não parece nada feliz com isso. Em seguida, vemos David, que já está em seu hotel na Albânia, tentando falar com Is, porém ela não quer atendê-lo. Então o cara vai atender a porta, e vemos que era Bashkin, que mais uma vez foi designado como motorista para levá-lo ao trabalho. À tarde, enquanto está preparando a carga para ser enviada, David descobre que na verdade as balas são da China, e não da Albânia, o que as tornam ilegais para ir para os Estados Unidos, e rapidamente ele avisa Efron, e juntos ligam para Henry. Mas o negociante não admite tê-los enganado, apenas grita com eles e diz que deveriam aprender a verificar a carga antes de fechar um negócio, e termina dizendo que o problema é apenas deles. David continua na Albânia, tentando dar um jeito de resolver esse problema, e após alguns dias, Efron aparece de repente e lhe conta seu plano: reempacotar as munições para parecerem albanesas, afinal, com embalagens novas, a alfândega americana nunca notará a diferença. Além de que usar plástico e papelão irá diminuir muito o peso e economizar uma boa grana. Então Bashkin apresenta os dois amigos para um homem chamado Enver, que é o dono de uma companhia de empacotamento. Efron explica que precisa reempacotar milhares de mercadorias, mas não fala que são balas chinesas. Ele apenas diz que o único motivo para isso é reduzir o peso da carga. Enver aceita fazer isso após ver a carga e calcula que o preço será de 100 mil dólares. Os amigos até fingem discutir se gostam do valor, mas a realidade é que foi menos do que pensavam. Afinal, vão economizar milhões fazendo isso. Algum tempo depois, em 8 de dezembro de 2007, eles fazem sua primeira entrega de 5 milhões de balas para o exército afegão, sem nenhum tipo de problema. E dias depois, durante o Natal, David está em uma lan house falando com Is, que fez isso apenas para que ele pudesse ver sua filha em uma videochamada para se animar. Mais tarde, naquela mesma noite, Efron liga para David e conta ter descoberto que Henry estava cobrando muito mais pelas balas do que o preço que havia pago nelas. E apesar deles também fazerem isso, Efron não fica feliz e diz querer tirar Henry da folha de pagamento. Sem perder tempo, David tenta convencer Efron de que essa é uma péssima ideia, pois Henry não é o tipo de cara que pode ser enganado, e que mesmo pagando mais caro, todos estão ganhando bastante dinheiro com o acordo, e isso acabaria com toda a operação. David também lembra que quem está colocando a mão na massa em um país estrangeiro é ele, enquanto Efron está apenas curtindo a boa vida no escritório, fazendo parecer que não existe parceria, apenas um chefe e seu capacho. Efron diz entender a situação e promete que não irá fazer nenhuma besteira, mas logo depois rouba o contrato de parceria da mesa de David. Rapidamente vemos que Efron cumpriu sua palavra, porque apenas alguns dias depois, David é sequestrado em seu próprio hotel no meio da noite e levado até um local abandonado, onde é espancado e vê Harry apontando uma arma para sua cabeça, enquanto diz que não deveriam tê-lo enganado, e então ele vai embora. Após esse momento traumatizante, David decide que não ficará nem mais um segundo nesse país, então ele volta ao galpão para pegar os documentos. Lá Enver o aborda e diz que todo seu pagamento está atrasado, além de avisar que sabe o motivo de estarem reembalando as coisas, e como se tivesse entendido o que estava acontecendo. Com isso, David promete que assim que chegar nos Estados Unidos, irá enviar o dinheiro e voltará em uma semana. E logo após entrar no táxi, David é abordado por uma mulher, que diz ser a esposa de Bashkin, e fala que o homem não aparece em casa há dias. E baseado em todas as coisas que aconteceram recentemente, David decide nunca mais voltar para a
Albânia. Assim que volta para Miami, David vai diretamente falar com sua ex e confessar as coisas que esteve fazendo nos últimos tempos, além de também prometer largar esse emprego e voltar a ser um massoterapeuta, e assim ex o perdoa. Após isso, ele vai até o escritório se encontrar com Efron, dizendo que está fora e que terá que receber sua parte do acordo, mas Efron se faz de cínico e diz se sentir traído, assim recusando pagar o que deve, mesmo com David dizendo que irá falar com um advogado se não receber o dinheiro em poucas semanas, mas dá pra ver claramente que Efron não leva isso a sério, afinal ele destruiu a única cópia do contrato entre eles, e quando percebe isso, David joga a granada de ouro através dos vidros de seu ex-sócio, espantando a todos no escritório. Passamos então para 3 meses depois, e David já tinha voltado a ser massoterapeuta, mas em uma tarde, David é abordado por Ralph, que age como intermediadora, e diz que Efron sente muito pelo que aconteceu. Por isso, os três vão a um restaurante conversar, e Efron oferece um contrato dizendo que ele pagará 200 mil a David, e por obviamente ser muito menos do que devia ganhar, David fica irritado, e começa a revelar para Ralph todas as coisas ilegais que os dois fizeram, também contando que ainda tem todas as provas dos crimes em seu notebook, e por isso irá na polícia se não receber o que merece, mas Efron não liga. Afinal, David cairia junto se fizesse isso, e assim a reunião acaba pior do que começou. Pouco tempo após isso, David recebe uma ligação do New York Times, pedindo por uma entrevista a respeito das munições chinesas, e isso o assusta, pois quer dizer que o caso de alguma forma foi vazado para a mídia. Então ele faz de conta que não sabe de nada e desliga. Após isso, ele promete para a ex que irá ligar para um advogado, e pede 1 minuto para conversar com Efron no elevador, que revela ter recebido a mesma ligação do jornal. Então Efron começa a agir como um amigo pobre coitado na tentativa de enganar David para que ele não revele nada, mas David percebe e soca Efron no nariz, enquanto diz entender que nunca foram amigos de verdade. Assim que o elevador chega no saguão do hotel, os dois veem que estão cercados pelo FBI, que os prendem ali mesmo, e vemos que de todos os crimes que cometeram, o erro que os colocou na cadeia foi não pagar Enver, fazendo o cara os denunciar para o Pentágono. A denúncia fez com que o governo fizesse uma investigação em grande escala, chegando até Ralph e o prendendo, mas devido ao medo, Ralph fez um acordo com o FBI, e naquele encontro em que agiu como intermediadora, na verdade ele estava com uma escuta, fazendo com que tudo fosse revelado, e assim eles ficaram conhecidos pela mídia como os jovens que enganaram o Pentágono. Efron foi acusado de 70 crimes federais e sentenciado a 4 anos de cadeia, enquanto David se assumiu culpado e só pegou 7 meses de prisão domiciliar, e esse caso trouxe à tona todos os problemas de compras de armas do governo americano. Além disso, em 2022, a UI vai poder voltar a atuar no ramo, e meses depois vemos David voltando a trabalhar como massoterapeuta, mas para sua surpresa, o cliente da vez é Henry, que percebe o nervosismo de David e o acalma. Ambos se sentam para conversar, e Henry diz não ser um cara ruim, se desculpando por aquilo que aconteceu na Albânia, além de também agradecer a David por não tê-lo delatado para o FBI. Então David pergunta se a primeira vez que se encontraram havia sido coincidência, e se Henry sabia o que estava acontecendo com Bashkin, mas Henry não responde, e apenas coloca uma mala de dinheiro em cima da mesa, fazendo com que David não pergunte mais nada. Fala galera, vocês se arriscariam assim por dinheiro? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.